Queria então chamar a Daniele para ela começar a nossa sessão de organoides derivados de pacientes, tecnologia em oncologia personalizada. A Dani, está aí? Dani? Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à organização pelo convite de participar desse simpósio magnífico com tantas palestras incríveis. E hoje eu vou falar sobre a tecnologia de se utilizar organoides derivados de pacientes para o tratamento personalizado em oncologia. Bem, começando falando sobre os principais obstáculos observados atualmente nos tratamentos anticâncer. Dentre eles inclui-se a crescente resistência tumoral a drogas, a heterogeneidade do tumor e o metabolismo individualizado de quimioterápicos. A resistência a drogas é multifatorial e envolve mecanismos complexos e diversos que incluem mecanismos genéticos, epigenéticos e também relativo a outros fatores. E está intimamente relacionada com a heterogeneidade do tumor e evolução do tumor, seja ela temporal ou espacial. Essa figura aqui exemplifica de uma forma simples as etapas compreendidas nesses mecanismos de resistência e heterogeneidade. Então, a heterogeneidade tumoral ela surge devido à aquisição de mutações por células filhas a partir do crescimento clonal de uma única célula fundadora. E conforme essas subpopulações vão se desenvolvendo, vai se produzindo um tumor heterogêneo. Aqui exemplificado pelas diferentes cores no esquema. Já a resistência a drogas acontece quando um tratamento leva à eliminação de subclones e subpopulações sensíveis e à sobrevivência de um subclone resistente. Então, com esse tratamento, isso acaba reduzindo transitoriamente a heterogeneidade do tumor, porém, ela é restabelecida com a aquisição de novas mutações pelos subclones resistentes. Bem, e com essas características, com esses obstáculos e com o crescente número de pessoas que sofrem com o câncer, torna-se necessário modelos que representem respostas preditivas aos diferentes tratamentos para que estes obtenham maiores chances de sucesso. Além dos testes genotípicos, como os painéis de NGS, há também testes que são baseados em respostas celulares, como as culturas 2D de linhagens celulares, os xenenxertos derivados de pacientes e os organoides derivados de pacientes. Cada uma dessas técnicas apresentando suas vantagens e desvantagens, por exemplo, em relação ao custo, à velocidade de expansão, interação com o estroma e em relação à estabilidade de características genéticas e fenotípicas. Eu vou abordar cada uma dessas três técnicas, aprofundando um pouco mais sobre essas características. Então, inicialmente, gostaria de começar com a cultura de células tradicionais em 2D, de linhagens celulares, que historicamente tiveram grande contribuição para a área de oncologia, mas também para outras áreas, a exemplo das células HeLa, que foram coletadas em 1951 e ainda hoje são amplamente utilizadas no mundo inteiro. Então, aqui a gente tem uma imagem representando uma cultura de células HeLa marcadas por imunofluorescência. Essas culturas celulares em 2D, em monocamadas das linhagens, provavelmente são o modelo mais fácil e mais comum dentre os citados. Elas são facilmente obtidas e cultivadas e manipuladas. Elas têm um baixo custo, em comparação com os outros modelos, e é permitido fazer uma triagem de alto rendimento para diversas drogas em um curto espaço de tempo. No entanto, elas apresentam algumas limitações, por exemplo, elas não possuem um controle correspondente e elas carecem de diversos fatores de sinalização que são importantes para a sobrevivência e proliferação celular. Dentre eles, tem as interações celulares e as interações com a matriz. Então, por exemplo, aqui tem uma cultura de células em monocamadas, então a gente observa que essas interações são prejudicadas, porque elas então estão aderidas à placa, em uma monocamada,
e isso não reflete, muitas vezes, as características do ambiente tumoral em vivo. Então, apesar de serem possíveis de ser feitas com tipos celulares para diversos tipos de câncer, elas são derivadas de células únicas, então, pelas características dela, de adesão ao modelo, à placa celular, elas acabam não refletindo de forma adequada as previsões dos tratamentos. Tá? Então, portanto, elas não recapitulam as características, né, e a diversidade dos tumores. Outro modelo seriam os cianoenxertos derivados de pacientes, também chamados de PDX ou PDX. Eles são desenvolvidos diretamente a partir do tecido humano primário. E como que funciona esse modelo, né? Então, nesse caso, é coletada uma amostra do paciente e ela é dissecada em pequenos fragmentos ou em uma suspensão celular e é injetada em um número limitado de camundongos imunodeficientes. Com o crescimento dessa amostra e expansão, esse material é novamente coletado e expandido em uma nova rodada de animais imunocomprometidos. Isso é o que a gente chama de passagem, né? Essa expansão em uma nova rodada. E nesse modelo, o número de passagens é limitado, a fim de reduzir a adaptação da amostra que foi inserida nesses hospedeiros com o hospedeiro em si. E com isso, a gente tenta manter a amostra que foi inserida o mais próximo possível do tumor de origem, tecido de origem. Os PDX são capazes de recapitular, até certo ponto, as condições em vivo, como a questão da vascularização e das respostas inflamatórias, porém, tem uma grande dificuldade de acesso, uma vez que há uma pressão grande para a redução do número de animais nas questões experimentais, e também devido ao alto custo, uma vez que é necessário um alto número de animais para que seja efetuada essa técnica. Os PDX podem apresentar crescimento lento e isso dificulta a questão da obtenção de respostas preditivas. Muitas vezes os pacientes não conseguem aguardar tantos meses para ter uma resposta. Então, é possível sim ter respostas preditivas com esse modelo, no entanto, a triagem de alto rendimento acaba sendo inviável devido ao tempo e também à quantidade de animais necessários para isso. E o terceiro modelo seriam os organoides derivados de pacientes, também chamados de PDOs ou PDOs. Mas o que são os organoides, né? Organoides são esferoides multicelulares heterogêneos, capazes de se auto-organizarem, formando uma estrutura característica específica. E é um modelo de cultivo celular que melhor reflete in vitro as condições observadas em vivo. Eles são formados a partir de tecido humano primário, então isso é relevante no caso de tratamentos personalizados, né? E aqui são duas imagens que eu trouxe de organoides que foram obtidas no laboratório da InVitroKill. A gente consegue observar essa estrutura que eles possuem, que não é conseguida em modelos de cultivo celular em 2D, justamente porque esses modelos estão aderidos à placa e não é o caso no modelo de cultivo de organoides. Os PDOs eles têm várias vantagens em relação aos outros modelos. Eles evitam o uso de células imortalizadas, que muitas vezes não refletem de forma adequada os estados da doença. Eles evitam o uso de animais e eles refletem as condições em vivo de uma forma mais precisa comparado com as culturas em monocamada. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, a gente observa que uma mesma linhagem celular foi cultivada tanto na forma 2D quanto na forma 3D. Então, na forma 2D, a gente vê o resultado em azul, em 3D em vermelho. Então, essas células elas foram expostas a diferentes concentrações de topotecano e foi medida a viabilidade celular. Então, o que se observou é que as culturas de células na forma 3D foram menos sensíveis que as mesmas células cultivadas em 2D. E isso é bastante relevante porque implica que o modo como essas células são cultivadas vai afetar a sensibilidade dessas células às drogas. Essa resposta diferenciada das células em relação ao modo de adesão também foi visto nesse artigo, em que diferentes linhagens celulares para câncer de mama HER2 positivas foram testadas para 2 tratamentos,
quanto neratinib, quanto docetaxel. E essas células foram cultivadas tanto em 2D quanto em 3D. Então, a gente observa aqui cada uma das linhagens sendo cultivadas. Na parte superior, o tratamento com neratinib, na parte inferior, o tratamento com docetaxel. Em relação às colunas da esquerda para a direita, inicialmente ao controle das culturas em 2D, o tratamento com a cultura em 2D, o controle com a cultura em 3D e o tratamento com a cultura em 3D. E o que a gente observa aqui para todas as linhagens, sempre que foram tratadas em cultivo de 2D, elas foram mais sensíveis aos tratamentos que as culturas em 3D. Então, mais uma vez, refletindo a importância do cultivo celular e da forma de adesão para a sensibilidade às drogas. Essas 3 mesmas linhagens foram cultivadas, e aqui eu trouxe a imagem da microscopia eletrônica dessas 3 linhagens, quando cultivadas em 2D versus 3D. Então, o cultivo de células, essas células cultivadas em 2D cresceram aderidas à placa de cultura, né? E quando elas foram cultivadas em 3D, a gente observa que elas formaram esferoides, cada uma com a sua singularidade. Então, a gente observa que nas 2 primeiras linhagens, elas formaram esferoides compactos, com uma superfície relativamente lisa. E na terceira linhagem, formou um esferoide não tão homogêneo, com uma superfície bastante rugosa, como a gente consegue observar. Então, existem particularidades de cada célula, de cada tumor, que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de medicina personalizada. Então, a importância de manter essa singularidade morfológica está relacionada também com a característica dos organoides, dos PDOs, de recapitularem as características dos tumores de origem. Então, isso está relacionado também das interações entre as células com as outras células, interações entre as células e a matriz extracelular, que ajuda a formar essa citoarquitetura que a gente observou. Além disso, os PDOs recapitulam também os gradientes proliferativos. Então, há uma camada de células proliferativas mais adjacente que circunda uma camada de células quiescentes, porém viáveis, e no interior do PDO observa-se um núcleo necrótico com aumento de morte celular. Além disso, os gradientes metabólicos também são preservados nos PDOs. Então, o gradiente de oxigênio, a gente observa que no interior, mais para o núcleo do PDO, há uma menor disponibilidade de oxigênio, refletindo as características de hipóxia dos tumores. Além disso, os gradientes de nutrientes, como, por exemplo, o gradiente de glicose, que tem uma menor disponibilidade no interior do tumor, e o gradiente de lactato, onde há um acúmulo de lactato, que está relacionado também à questão do gradiente das células proliferativas, mais no exterior do tumor. Além dessas características celulares, né, a gente observa que os PDOs eles são representativos do tumor de um paciente. Esse trabalho, que saiu na Science, viu similaridades genéticas, né? Então, analisaram um painel com 151 genes, através de NGS, em 23 PDOs, comparando com os tecidos parentais desses PDOs. E observaram uma grande sobreposição do número de dos genes mutados e também com alteração no número de cópias. Essa sobreposição foi de 96% no espectro mutacional. E, além disso, eles observaram também similaridades histológicas. Esse é um caso de um PDO proveniente de um paciente com câncer coloretal, e a gente consegue observar na histologia que a histologia do PDO é muito semelhante à histologia do tecido de origem tumoral. Esse outro artigo cultivou PDOs a partir de pacientes com câncer de ovário. Então, diferentes tipos, carcinoma de células claras de ovário, carcinoma seroso de alto grau e carcinoma endometrióide. E eles conseguiram produzir PDOs a partir desses tipos de carcinoma.
e fizeram uma comparação entre os organoides e o tecido tumoral de origem, tanto para a histologia como uma marcação de imunohistoquímica para P53, que está bastante relacionada aos eventos de câncer. Então, eles observaram que a marcação de imunohistoquímica e a coloração histológica foram bem semelhantes entre os PDOs e os tecidos de origem. Bem, eu trouxe um vídeo também que é de um organoide derivado de um paciente com câncer de pulmão, mostrando como que é a morfologia desses organoides e que eles apresentam muitas vezes alguns movimentos. Você consegue dar o play, por favor? Essa é uma imagem que não tem time-lapse, então, a partir da gravação, a gente consegue observar essa morfologia e fisiologia desses organoides. Bem, os PDOs eles têm ganhado uma certa notoriedade ao longo dos anos. Já em 2017, o Instituto de Células-Tronco de Harvard chamou os PDOs de uma revolução no descobrimento de drogas. Em 2018, a Nature chamou os PDOs como método, elegeu os PDOs como método do ano, em 2018. E, em 2019, a Science publicou um editorial especial sobre a tecnologia de organoides humanos para modelagem em câncer. E, além desses, outros diversos artigos têm publicado trabalhos utilizando a tecnologia de organoides derivados de pacientes para diferentes tipos de câncer e associado com respostas preditivas. Então, diversos estudos clínicos têm sido feitos. Por exemplo, esse artigo apontou uma resposta preditiva para pacientes com câncer metastático coloretal, que tiveram o PDO cultivado a partir desse câncer, e aí fizeram uma comparação entre as respostas do PDO e do paciente quando eles foram submetidos ao mesmo tratamento. Então, tanto para irinotecano quanto a combinação de irinotecano e capecitabina, o gráfico mostra que houve uma correlação e uma resposta preditiva nos dois casos. Bem, os organoides podem ser desenvolvidos a partir de diferentes tipos de câncer. Na literatura, a gente já observa que tem para câncer de cabeça e pescoço, câncer de pulmão, câncer de mama, gástrico, pancreático, coloretal e ovário. E isso é uma ferramenta muito importante, porque permite que esses pacientes possam ter tratamentos personalizados, os PDOs possam ser cultivados em laboratório e tentar conseguir uma resposta preditiva para melhorar as condições e o sucesso nos tratamentos desses pacientes.